Senhor presidente, vereadores, mais uma vez uma boa noite ao nosso josefense. Ouvi aqui atentamente os colegas sobre a audiência pública, de fato, produtiva, a audiência que eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, as entidades, enfim, as empresas que contribuíram de maneira direta ou indireta, os vereadores que trouxeram a necessidade da sociedade de São José no dia a dia. Os reclames são diversos, de diversos tipos, mas é uma verdade assim que, ouvindo o vereador Batista, ouvindo o vereador Cloni, eu queria pontuar algumas questões, até para que a gente possa evoluir nessa construção, como bem disse o vereador Batista. Antes de mais nada, senhores vereadores, amanhã, final de tarde, deve estar já a pauta de encaminhamento no site da Câmara, como nós assumimos naquela oportunidade. Nós temos aqui que deixar claro a questão. A audiência pública ela teve três pontos, três pilares ali. Ação imediata do governo, vereador Michel. Ação imediata, vereador TT. Ação imediata do ponto de vista, vou supor, exemplo, os nossos alunos da rede da Faculdade Estácio de Sá, que fizeram através da mídia, solicitaram tanto para ir até a universidade como para sair, retornar para suas casas. O ônibus está lotado, falta ônibus. Vossa Excelência pontuou a questão do ônibus que hoje pega ali em Barreiros, né? Enfim, está à disposição em Barreiros, mas poderia estar à disposição também na comunidade da Serraria. Entre outros assuntos pontuais que nós não podemos esperar, para concluir a audiência pública, para concluir contratação de licitação, senhor presidente, para concluir realmente questões que vão demorar 1 ano, mas que agora, nesse exato momento, alguém deve estar esperando lá na ponta 40 minutos. Nesse exato momento, alguém deve estar lá, passou o ônibus ou está lotado. Nesse exato momento, alguém deve estar numa situação muito complicada. Ou no domingo, como disse o colega vereador Cloni, após as 7h55, não tem mais o ônibus. Então, são questões pontuais, que independente de encaminhamentos de licitação, independente de encaminhamentos futuros, é um momento que tem que ser apurado e resolvido agora, de imediato, essa questão. Outro ponto é a questão do sistema em si. Aí eu acredito que o vereador Batista, eu queria deixar como contribuição nesse momento, é que o governo já tem um contrato, vereador presidente. O governo, senhores vereadores, já tem um contrato. Já há um contrato licitado, onde tem um objeto. O transporte público, na sua essência, não é uma prerrogativa da Câmara. Temos que tomar cuidado do que nós falamos. Eu estou avisando porque depois vamos esperar que nós estamos aí, a Câmara não resolveu a linha de ônibus, a Câmara não resolveu o sistema integrado. Espera lá, isso é uma prerrogativa do Executivo. A Câmara faz o quê? Faz a compilação das informações, fiscaliza e aí contribui para o governo poder executar, vereadora Sandra. Isso é bom deixar claro. E eu quero dizer isso porque há dois momentos bem diferenciados. A questão do contrato hoje que foi dito aqui pela secretária, ele está tramitando. Ela vai nos responder, porque nós vamos fazer um requerimento, a situação que está. É um contrato que foi feito no governo passado, onde ele tem ali como objeto, e por lei, isso foi uma exigência, por determinação judicial. Há um objeto, vereador Batista, claro, já está claro isso. Há um contrato onde a empresa tem a obrigação o quê? De eleger as dificuldades da cidade, de pontuar qual é o melhor sistema, de trazer como consultoria, há uma consultoria contratada. Então, essa etapa o governo, até então o governo passado deixou encaminhado e nós não conhecemos que pé que está hoje. Mas vamos saber porque nós vamos fazer um requerimento para solicitar a cópia desse estudo e como está essa questão. Então, já há um contrato que vai trazer tudo aquilo que o senhor falou aqui, para trazer. O estudo, a questão de tarifa, o comparativo na Grande Florianópolis, questões realmente que se faz necessário para uma futura licitação. Bom, isso é um ponto que já tem, não sei o estágio que está, mas vamos saber. Outro ponto foi a auditoria,
que me parece que também foi um outro contrato que foi feito no governo passado e que me parece que agora encerrou, assim eu entendi que a secretária falou, e que nós vamos requerer também o relatório desse contrato, que foi a auditoria, que é aquela cláusula para ver o passivo que as empresas, ou seja, o que as empresas investiram até o momento, porque depois vira direito de outorga, isso é um direito que está na legislação federal para a futura licitação. Então, isso aí está bem clara essa questão. A futura licitação, sem sombra de dúvida, senhores vereadores, vai haver obrigado a haver audiência pública, mas lá no Executivo. É obrigado a ver, está lá na lei federal, é obrigado a ver audiência pública, é obrigado a ouvir, e nós vamos sim ser convidados, acredito. Mas é uma situação que tem que deixar para nós dividir essas pontos. Então, primeiro ponto, de imediato é resolver alguns pontos, o vereador Neri também pontuou na audiência, que são questões que não podemos esperar. Tem que amanhã, temos que encaminhar. Está chovendo na cabeça do cidadão que está lá debaixo do abrigo. Tem abrigo quebrado, não tem abrigo, então tem que resolver, não precisa esperar audiência, licitação e tal. Então, esse foi o primeiro encaminhamento. Com o autor da audiência, o vereador Neri também, nós temos esse entendimento. Nós precisamos dar o encaminhamento de um documento para que o governo possa viabilizar aquilo de imediato, vereadora Sandra, que está se necessitando. E essa questão, então, desses outros pontos que o senhor abordou aqui, de fato, não podemos pensar, nem passa pela minha cabeça que será feita uma licitação sem ouvir a população. Até porque eu acho que ela não vai ter consistência nesse sentido. Isso tem que ser elaborado audiência, esses estudos. A casa, eu tenho uma lei aprovada que tem que passar por essa casa quando houver aumento de tarifa, perfeito, nós temos que ter conhecimento, mas faço uma observação, até onde nós temos conhecimento para avaliar, por favor, até onde nós temos conhecimento para avaliar uma tarifa, ou seja, um aumento de tarifa. Ou só se a Câmara puder contratar uma consultoria. Perfeito? A Procuradoria nos dá essa autorização, nós ficamos tranquilos, acho que isso ajuda bastante. Mas eu tenho essa... Então, não adianta, imagina, nós discutir licitação do transporte coletivo, tecnicamente, não temos conhecimento para isso. Não acho que não é nossa prerrogativa. Então, a gente tem que dividir, porque começa a assumir uma coisa aqui, e quem está nos assistindo, nós fizemos audiência pública para promover encaminhamentos, compilar as informações e dividir as temáticas. E, acima de tudo, ter uma agenda que possamos saber até onde vai essa discussão. Se é abril do ano que vem, se é final de 2015, 2016, e o que será feito, porque essa casa vai acompanhar e fiscalizar o andamento. A que pé que anda? Quem são os responsáveis, vereador meu Adriano de Brito? Então é nesse sentido que nós trabalhamos na audiência pública, o vereador Neri e eu, e tenho a conclusão assim que foi dentro da nossa expectativa, uma audiência pública que todos puderam, se não falar no tempo de 3 minutos, que era pouco, mas nós deixamos ali um documento, isso ninguém pode falar que nós deixamos o documento para que pudessem se manifestar e nós fazer juntada no material da audiência pública. Foi uma audiência pública que, como eu disse, você traz aqui, aí todo mundo, como o senhor falou, não é questão de estar caro ou estar barata a tarifa, né? A questão é que se quer um transporte de qualidade e que seja viável o custo. Se quer um transporte que atenda o munícipe. Se quer um transporte, como bem disse o vereador TT, que lá na Serraria seja atendida a comunidade. Aliás, a Serraria é o maior bairro de São José. Olha só como as coisas estão inversas. O maior bairro de São José hoje não tem um serviço que atravesse o município com diretão. Veja, entrou ano e sai ano, o município cresce e os deslocamentos foram também se estabelecendo, a cidade tem uma outra concepção, enfim, de desenvolvimento, e entre outras questões. Agora a região do Sertão do Maruim está em pleno desenvolvimento, né, e focado mais na área industrial, empresarial. Isso, quanto emprego não vai gerar e quanta necessidade não vão ter os empresários daquela região. O comércio de São José, como o senhor foi muito feliz, quando passa dessa questão também da oportunidade de trabalho, mas ao mesmo tempo da inviabilidade do cidadão, onde ele precisa trabalhar e não ter o ônibus, e aí a coisa fica complicada. Então, entre outros pontos que nós abordamos, que foram anotados, que é um assunto preliminar. A audiência pública ela não se encerrou na noite de ontem, ela se encerrou aqui nessa plenária, mas nós vamos estabelecer comissões, nós vamos estabelecer uma temática de agenda, nós vamos estabelecer vários encaminhamentos. Mas deixa claro,
De imediato, temos que resolver questões pontuais que foram ditas aqui. Abrigo chovendo dentro, abrigo quebrado, local sem abrigo. De imediato, temos que resolver ônibus lotado, ônibus onde não tem linha. Temos que resolver. Se o modelo é errado, não é errado. Se o modal não é esse, vereador TT, mas tem que dar um jeito de... Nós vamos descobrir isso. Nem que a Câmara contrate uma pesquisa para ter esse sentimento. E aí nós vamos levar no Executivo para cobrar, para que ele faça isso junto à empresa. Então é nesse sentido que nós temos. E demais é a comunicação com as cidades. O senhor foi muito feliz quando diz essa questão, que não é só o transporte pontual, mas a comunicação com as cidades, que isso tem que ser levado em consideração.